Olá, Edson, aqui da Legnet, e hoje nós vamos falar sobre os incêndios. Pessoal, esse é um tema importante porque a gente analisou durante aí esse ano 2024 várias situações de incêndio acontecendo no Brasil todo. A gente não está falando de incêndio de florestas, queimadas, sobre isso não. A gente está falando sobre incêndios em comércio, indústria, tá? Nas empresas propriamente dito. Então, o que a gente quer trazer para vocês? Da importância de um atendimento legal. Tá? Aí vocês vão falar, o que tem a ver atendimento legal com incêndio? Nós vamos explicar. Tá? Então, recentemente, veio muito forte para estar falando para vocês sobre esse vídeo, um restaurante famoso no Rio de Janeiro. Para mim, eu sou cliente desse restaurante, para mim o melhor restaurante japonês do Brasil, disparado. Pode ter restaurante em São Paulo, Paraná. Para mim esse restaurante no Rio é o melhor do Brasil. E houve um problema de incêndio. Tá? O que nos foi informado que o sistema de climatização, o ar-condicionado, pegou fogo e acabou indo ali para a instalação do restaurante. Tá? O que a gente pode passar para vocês, empresários, sobre esse assunto? É que eu bato naquela mesma tecla do atendimento legal. Vamos esquecer certificação, ISO. Vamos esquecer, a gente precisa atender a lei porque é lei. Que a gente sabe que no Brasil não existe essa cultura do atendimento legal por ser uma legislação. Vamos pensar no seu negócio, na sua atividade, na sua operação. Esse restaurante simplesmente ele vai passar o mês de dezembro todo fechado. Um mês que o Rio de Janeiro tem muito turista, tenho certeza absoluta que é um período que ele mais fatura, com certeza é o mês de dezembro. Então, esse fato aconteceu, se não me falha a memória, semana passada. Se a gente olhar aqui no calendário, semana passada começou dia 9 e eu vi nas redes sociais deles que eles vão voltar ao funcionamento, se não me falha a memória, 6 de janeiro. Então, vamos colocar de 9 a 6, a gente está quase ali com 30 dias a atividade parada, né? Então, o que é atividade parada? Sem faturamento, zero faturamento. E com uma despesa de obra no restaurante. Então, o cara vai ter que refazer ali, a gente não sabe a proporção que afetou as instalações do restaurante, mas sabe-se que 30 dias de obra é bastante tempo. Então, além dessa despesa, 30 dias sem faturar. Fora a imagem, né? Que com certeza algumas pessoas ficam receosas. Pô, vou voltar nesse restaurante, hoje é um problema de incêndio, tem um nome muito forte, mas eles vão ter que trabalhar também essa questão da imagem, mostrando que o local, sim, está seguro. E com isso, falando recentemente do restaurante, a gente viu vários locais que durante o ano houve esse problema de incêndio, indústrias, comércios, né? A gente teve o caso da Cacau Show também, que ficou um ano fazendo obras de melhorias, de reparo, adequações. Teve alguns anos atrás também, na Avenida Brasil, o CD da Pacheco, de farmácia, também pegou fogo. Então, também por aí um ano para reformas. Então, gente, o que a gente está passando para vocês, que o atendimento legal é muito importante para o seu funcionamento, tá? Não é simplesmente para você estar bem ali na fita que você atende a legislação, não. É para o seu funcionamento mesmo, para a sua operação continuar
você não ter uma fatalidade dessa. Os riscos estarem mapeados, atendimento legal é risco que você vai estar controlando lá na frente. Você vai saber aonde você não está atendendo, que você está pegando e dar uma hierarquia de atendimento. Aonde aqui é mais perigoso, eu tenho um problema no meu funcionamento, na minha operação, ou até mesmo eu estar sendo preso, né? Eu tenho um problema aqui, principalmente ambiental ou segurança do trabalho, de você estar respondendo criminalmente uma ação, um problema que o CNPJ causou e isso chega no CPF, você como representante legal da empresa. Então, parem para pensar sobre esse assunto e vejam a importância da legislação. Esse caso do restaurante, ar-condicionado. Se você pegar o Leonardo, aqui, nosso mestre em gestão, vai falar mais tecnicamente sobre as entrelinhas ali da legislação e das análises técnicas necessárias para se manter uma atividade ali sem ter esses riscos tão iminentes. Vamos voltar aqui para o ar-condicionado. Tudo bem, você me fala, eu tenho uma autorização do bombeiro. Ok, o bombeiro costuma dar de 3 a 5 anos de validade ali numa autorização de funcionamento, né? De vistoria. Aí você me fala, pode desse período acontecer um incêndio? Pode, e você tem o atestado do Corpo de Bombeiro. Só que o atendimento legal vai conseguir prevenir esse problema, esse risco, né? No caso do incêndio, foi no sistema de climatização do ar-condicionado. Aí vocês sabiam que existe uma legislação, Portaria 3523, que ela traz o plano de manutenção, operação e controle. O que é esse plano? É fazer como se fosse uma auditoria pelo engenheiro, tá? Mecânico. O cara tem que mostrar que tem registro no conselho, no CREA, a empresa também, recolher a RT do serviço. Então, esse plano é como se fosse uma auditoria que ele vai fazer no seu sistema de climatização, nos seus equipamentos de ar-condicionado. E lá vão ter as exigências necessárias que ele observou. Então, anualmente, né, ou até dependendo ali do sistema semestralmente, ele vai estar fazendo esse trabalho e identificando as não conformidades, digamos assim, o não atendimento. Então, possivelmente, se esse restaurante tivesse esse plano de manutenção, operação e controle em dia, sendo feito corretamente com uma empresa séria, estaria ali a exigência que a instalação elétrica, possivelmente pode ter sido ali parte elétrica, que entrou em curto e houve um incêndio. Não estaria conforme. Iria fazer a recomendação de reparo e aí o restaurante estaria tomando as ações necessárias. Então, observe como a legislação te provoca a você resolver, identificar e resolver um problema. Esquece que lei é lei, esquece certificação. A gente está falando da sua operação. Agora o restaurante vai ficar um mês fechado por um problema que poderia ter sido identificado e mitigado, resolvido facilmente por um restaurante desse porte, que é do Rio de Janeiro, dos melhores restaurantes japonês, como eu falei, do Brasil. Então, vou passar aqui para o Leonardo, para ele continuar essa minha análise, mas com uma visão técnica. Bom, acredito que a análise que você fez foi precisa, nem tem muito o que acrescentar. Mas se você botar no Google ali, restaurantes que sofreram incêndio nos últimos anos, passa de 50, é muito incêndio. Isso no Rio? Só no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro. Principal causa, exaustão, ar-condicionado, sistema elétrico. Então não adianta você ter um prato, né, sofisticado se na cozinha você não se preocupa com a segurança. Você veja, tudo é segurança. Tudo é risco, então tem que mitigar esse risco. Eu preciso realizar verificações periódicas das instalações, né? Eu preciso, o bombeiro, por exemplo, o bombeiro ele dá edificação de 1 a 5 anos a validade
E você tem outras legislações que avaliam se aquelas instalações estão adequadas. A própria vigilância sanitária, né, 216, você faz análise da parte do ar-condicionado, da parte da alimentícia. Você tem dos restaurantes, câmara fria, o próprio sistema de exaustão. Então, a vigilância sanitária tem uma inspeção que você tem que realizar, você adequar, né, essas exigências normativas para evitar esses problemas. Então, curto-circuito, gordura presa em coifa, ar-condicionado, gás. Né? Tivemos aí alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, não sei se você lembra, bueiros explodiam de gás próximo a restaurantes. Então, tudo é prevenção. A legislação está aí para isso. Se você seguir a legislação, cumprir o que está ali, organizar, realizar as inspeções adequadas. Outro item que eu verifiquei também, restaurante economiza em material, né? Não quer botar uma lâmpada de chama, um material menos inflamável para ser mais barato. E aí nesse risco você vai economizando no seu projeto de instalação, não coloca materiais menos não inflamáveis, né? Materiais que resistem ao fogo adequadamente. Agora imagina nesses incidentes que houveram, se o incêndio fosse para dentro, fosse o sistema de exaustão, a fumaça ia entrar para dentro do restaurante, se não entrou, né? A gente não acompanhou. É bom ressaltar que o inquérito ainda está em andamento, né? Há indícios que foi ar-condicionado, mas pode ser também ventilação, pode ser gás, pode ser uma série de fatores que vão. Mas desses incêndios que ocorreram no Rio nos últimos anos, mais de 50, as causas são essas: gás, curto-circuito por instalação elétrica inadequada, né? Gordura presa em sistema de exaustor, que acaba pegando incêndio, ar-condicionado. O ar-condicionado está no restaurante aqui, mas a tubulação, no caso desse restaurante, estava no teto. O condensador está no teto, está na cobertura lá, né? No último andar, quando é que o incêndio foi lá. Foi lá. O restaurante está no térreo e o incêndio começou aqui. Começou lá. Então você tem toda aquela tubulação de gás, inclusive. Então, um risco muito grande, né, para os frequentadores, né? É necessário cumprir a legislação. Não tem o que fazer, tem que cumprir. Exatamente. Então, a gente verifica que o atendimento legal é de suma importância para o empresário, para um diretor de empresa, ter o conhecimento da legislação, da exigência, porque o cara precisa ter o conhecimento para ele tomar a ação, né? Então é isso aí que a gente passa para vocês. A gente faz esse trabalho de forma artesanal e ao mesmo tempo com a tecnologia de ponta que a gente entrega para o cliente. Por que começa artesanal? Porque eu quero entender o seu processo para realmente te mandar o que você precisa. E aí depois, quando entra ali na manutenção, a tecnologia vira uma arte e vocês vão receber o que vocês precisam, manter o que vocês precisam, saber dessas exigências e criar um grau de priorização dentro do sistema. Porque a gente sabe que é muito caro, né? Um atendimento legal, dependendo da exigência, uma norma lá, por exemplo, de máquinas e equipamentos, NR12, um investimento absurdo para a empresa, uma fábrica adequar. Só que nós vamos criar prioridade. Então, a empresa vê aonde ali é um problema que cause um risco maior, um risco alto. Dentro do sistema, a gente também tem essa categoria, né, do risco baixo, médio e alto, e ali você vai priorizar os riscos altos. A gente tem até também uma análise de penalidade legal, qual a penalidade que é maior. Vamos ajustar ali, porque eu posso tomar uma multa, que eu posso fechar a empresa. Ou qual é o risco maior, até nessa questão aí de incêndio, que pode estar parando a minha operação, vamos atender ela primeiro. Então, o sistema prevê isso tudo, gente. Custo-benefício mínimo para um empresário de uma média grande empresa, é mínimo. Então, a gente quer alertar e nós vamos fazer isso aí até o final da nossa existência, que é fazer esse tipo de conscientização
para os empresários, diretores, gerentes de empresas e indústrias, tá bom? Comércio também, tem vários comércios aí, restaurantes renomados que precisam ter esse tipo de informação. Gostaríamos de agradecer e continuar esse papo lá no nosso chat, no nosso site. Muito obrigado.